rede. Então, nessa trajetória, eu vou construir uma escadinha com vocês para a gente chegar de fato na experiência. Então, o primeiro é que a gente entende o que a rede é. Entendeu? A rede não é só uma organização, a rede não está só atrelada em gerar grandes impactos e vir com aquele viés do Branco Salvador que vai ali gerar comunidade e a gente vai fazer com que essa comunidade melhore. Muito pelo contrário, porque é sempre tudo sobre pessoas e para pessoas. Então, a rede Enacto, ela está voltada naquilo em a forma que a gente vai impactar a vida daquela pessoa, mas muito além disso, em como aquela pessoa vai impactar a nossa vida. Entendeu? Então, a rede, ela é muito mais que uma organização. Então, pode passar para o próximo slide, Henrique, por favor. E aqui a gente tem o primeiro degrau da nossa escada, que é a rede Enactus. Então, enquanto estudante, enquanto experiência Enactus que eu quero construir com vocês, eu tenho o meu primeiro degrau que eu subi, que é conhecer a rede Enactus. Isso aqui parece que não faz sentido, eu sei que é uma escada muito feia, que meu slide não está lindo, então eu não aceito julgamentos, tá bom? Mas no final vai fazer um pouco mais de sentido, pessoal. Pode passar para o próximo slide. E o que é um estudante Enactus? Alguém consegue me dizer o que é um estudante Enactus? Porque quando a gente fala de ser um estudante Enactus, a gente está falando de um perfil. Porque, querendo ou não, quando a gente está dentro da universidade, vocês abrem um processo seletivo com um perfil. Então, esse perfil ele tem que estar cursando o primeiro semestre, o segundo semestre, mas para além disso, a gente tem um perfil? Passa o próximo slide para mim, Henrique, por favor. A gente tem um perfil pronto, a gente tem um soft skill para ser um estudante Enacto e a gente tem um hard skill. Quando a gente fala, eu preciso captar novos estudantes, eu preciso ser um estudante Enacto, a gente está falando exatamente do quê? A gente está falando que esse estudante tem um perfil, porque a gente sabe que a maior competição dentro, acho que dos projetos de extensão é o que é ser um Enacto e o que é ser um estudante de EJ. Né? E a gente sabe muito bem qual é o perfil de estudante de EJ, mas vocês sabem exatamente qual é o nosso perfil? Qual é o perfil de um estudante Enactor? Eu deixo para vocês responderem um pouquinho, sem tumulto, cada um de uma vez. A Letífone mandou aqui no chat falando que os Enactors são líderes. Mas a gente é composto só por líderes? Nós temos só líderes dentro de uma instituição. Pode falar. Acho, por exemplo, aqui na Enact UNB a gente tem alguns valores, né, que a gente carrega, como resiliência, inquietação, transformação, e entre outros. Eu acho que é o inicial, assim, para uma pessoa querer fazer parte da Enact, querer desenvolver os projetos, ou fazer parte das áreas auxiliares. E eu acho que seria o principal para o resto ir desenvolvendo, mas caso também não tenha, a gente pode aprender aqui também, mas acho que é mais esse básico, assim, sabe? Eu acho A Maria Isabel mandou aqui no chat que os Enactors para ela são pessoas que querem fazer acontecer, proativos, querem ver e ser a mudança. Eu acho que isso que a Maria Isabel falou e que o Caio D falaram, eles vão muito de encontro de fato. A gente não tem um perfil específico, então quando a gente está falando de ser um estudante Enactor, a gente não espera que o estudante Enactor ele tenha habilidades em Excel, a gente não espera que esse estudante Enactor ele tenha uma habilidade de comunicação, a gente não espera que esse estudante Enactor ele tenha habilidades que o mercado de trabalho espera. A gente espera que o estudante Enactor ele tenha vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que o primordial é o sentimento de eu preciso fazer algo, mas eu não sei como eu vou fazer. E aí a gente tem que errar as pessoas que não se encontram dentro da rede justamente por isso. E aqui, mais uma vez, eu fujo do discurso do Branco Salvador, que não é isso que a gente faz, e as pessoas confundem muito isso, e confundem até com o assistencialismo. Mas muito pelo contrário, a gente vem com viés e a gente dá voz àquilo que a gente quer escutar dentro da gente. Então, eu retorno uma fase de é tudo sobre pessoas e para pessoas. Então, a partir do momento que a inquietação está dentro da gente, a gente está dentro da rede Enacto. Então, é isso que é, de fato, ser um perfil de um Enactor. A gente não está procurando habilidades técnicas, porque aqui é o espaço para a gente desenvolver, aqui é o espaço para a gente errar, aqui é o espaço para a gente aprender. Então, a gente não está atrás dessas habilidades, muito pelo contrário. A gente está procurando estudantes que querem desenvolver essas habilidades através da liderança. Então, ser um Enactor não necessariamente você precisa ter um espírito de líder, porque a gente aprende que liderança, às vezes pode ser para todo mundo, mas às vezes tem aquela pessoa que não gosta de liderar e tá tudo certo. E aqui dentro a gente respeita esses diversos perfis. Então, ser Enactor, o principal que você precisa querer de fato é querer fazer acontecer, mas às vezes você nem sabe como você quer fazer acontecer, você nem sabe por onde, e aí você tem a rede que te encontra. E aí isso vai fazer um pouco mais de sentido um pouquinho mais para frente. Passa o slide para mim, fazendo favor, Henrique. Então, aqui a gente tem 2 degraus.
a gente tem a rede Enactus, que é o pontapé inicial, né? Se a rede não existir, o estudante não existe. Então, a gente tem a rede Enactus. A gente tem o estudante Enactus, que a gente construiu juntos, que é uma pessoa que quer fazer acontecer, que é uma pessoa que está querendo fazer a mudança, mas talvez não sabe por onde, que é uma pessoa inquieta com o meio à sua volta, que é uma pessoa que, de fato, tem uma inquietação dentro de si. Então, a gente já subiu 2 degraus. A gente subiu o degrau da rede e a gente subiu o degrau do estudante. Então, a gente tem o 3º degrau, que eu considero que ele seja um dos degraus mais importantes. Pode passar, por favor. Que é a comunidade. E eu trago mais uma pergunta. A comunidade Enactus, ela existe porque nós a criamos? Ou ela já existe? Já existe? Ela já existe? Eu acho que não. Eu acho que ela só existe porque tem as pessoas que estão trabalhando para isso. Depende da comunidade. Agora eu entendi. Eu acho que a comunidade. Eu acho que a gente pensa em coisas diferentes. Eu também pensei em outra coisa. Então diga o que vocês pensaram. Eu penso assim, que a comunidade, a Enactus, a rede Enactus não existe. A gente que compõe ela. Agora, a comunidade que a gente atende através da comunidade Enactus existe. Faz sentido. Explica aí, Ed. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que se a gente pegar como um todo, tipo, desde estudantes, staff da Enactus Brasil, da Enactus Curte também, e, tipo, as comunidades que a gente atende, né? Eu acho que tá sempre um processo de desenvolvimento, sabe? Eu acho que desde o início até agora. A comunidade Enactus existe porque nós a criamos ou porque ela já existe de fato? Então, essa indagação ela não tem uma resposta correta. E eu acho que ela nunca vai ter uma resposta. Desculpa decepcionar vocês, mas ela não tem uma resposta. Mas quando eu trago comunidade aqui, eu quero dizer não só da comunidade que a gente forma enquanto estudante, enquanto staff, enquanto professores conselheiros, mas a comunidade que a gente não atende, mas que a gente apoia. Entendeu? Existe uma diferença muito grande, então aqui eu já trago para vocês que a gente não atende nenhuma comunidade, a gente apoia as comunidades, porque é isso que a gente faz. Então, enquanto comunidade, eu tenho 2 pontos de vista e eu queria compartilhar com vocês, que é a comunidade, enquanto comunidade que a gente atende, ela não existe até a gente ir lá e criar ela em conjunto com a comunidade. Então, ela só vai existir enquanto comunidade atendida pela Enactus a partir do momento que a gente está lá. Então, de fato, pode ser que ela não exista, mas ela exista enquanto pessoas que ocupam uma esfera da sociedade. Então, tem essa diferença, querendo ou não. E a comunidade, que é a nossa comunidade, que é a comunidade de estudantes, professores e líderes, ela existe porque a gente subiu 2 degraus. Então, quando eu falo da construção da experiência Enactus, eu estou falando muito além do que a gente pode vivenciar aqui dentro. Eu estou falando de todas as esferas que a gente vai viver e construir em conjunto. Porque se a gente não entende o que é a rede, se a gente não entende o propósito do que é o estudante, porque eu sei, quando eu entrei na Enactus, por exemplo, na Enactus UFO, eu entrei justamente porque eu queria fazer um projeto de extensão, porque eu estava frustrada com o meu curso, mas eu entrei também porque eu tinha um propósito e eu me identificava com a rede. Não vamos ser hipócritas e falar que a gente não adora o nosso certificado. Não vamos ser hipócritas e falar que a gente não adora usar o nosso certificado para compensar horas na faculdade, porque a gente sabe que isso acontece. Mas também a Enactus ela é muito mais do que um projeto de extensão. Entendeu? Ela é um projeto vinculado a propósito. E quando eu estou falando de propósito, eu estou falando que quando a gente entra na rede, a gente encontra um propósito. E a experiência fica muito mais fácil a partir desse propósito. Então, qual que é o propósito da rede Enactus? Além de atender comunidades que a gente sabe, além de reduzir a desigualdade social, além de trabalhar com a Agenda 2030 da ONU, além de trazer sustentabilidade ambiental, social e econômica para o planeta. Qual que é o propósito da rede Enactus? Eu vejo caras confusas. Você já falou tudo, Adi. Você tá cheia de perguntas difíceis. Sim. Eu vejo muitas caras confusas. Eu não sei se isso é bom. Eu não sei se eu tô ficando entendível. Mas eu acho que além das coisas que você já falou, eu acho que o propósito da rede, da comunidade Enactus, é mobilizar tanta gente jovem, tanta gente com pique para fazer essas coisas acontecerem, sustentabilidade, Agenda 2030 da ONU, enfim, um mundo melhor, né? Eu acho que é isso, além das coisas que você já falou. Eu acho que é isso, e de fato é isso mesmo, que a gente trabalha muito mais
para um propósito em comum, e um propósito em comum com o todo, né? Um propósito em comum mundial. Mas a gente trabalha pela transformação pessoal também, e pela transformação com as pessoas. Então, a Rede Enactus, ela é uma transformação. E aí eu deixo uma pergunta para vocês me responderem no final, ou assim, quando a gente abrir um pouco mais para debate, que é: qual é a transformação que a experiência Enactus trouxe para você enquanto estudante? Quando você entrou formado de um jeito, e aí eu vou trazer um pouquinho dessa minha experiência para ficar um pouco mais claro sobre tudo isso que eu indaguei com vocês. Mas qual foi a experiência Enactor que te transformou? E como isso te transformou? O Henrique levantou a mão. Eu não vou responder isso ainda, eu quero responder outra coisa de antes. Eu ia só falar, né, que eu achei muito interessante, porque realmente, se a gente for parar para pensar, a Rede Enactus, ela tem um foco no jovem universitário, né? Porque eles sempre frisam isso, né? Que o jovem universitário, se ele estiver engajado, ele tiver inquietação, ele vai longe. Então, eu acho importante a gente refletir esse apoio mesmo, né? Porque eles apoiam a gente para a gente apoiar quem também precisa da gente. Então, é isso. Exato. Henrique, passa para mim o slide, por favor. E aí, aqui a gente tem a Rede Enactus. Gente, essa escada ficou muito feia, ela tá me incomodando agora, mas a gente vai fingir que ela tá bem bela. A gente tem a Rede Enactus, que é o nosso primeiro degrau, e a gente sobe dentro dessa rede sendo estudante Enactus. E a gente sobe mais um degrau dentro dessa rede quando a gente entra em contato com a comunidade. E a gente sobe o nosso último degrau. Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe um pouquinho das minhas experiências, né? Que é sobre isso que eu vim falar, depois de trazer várias inquietações para vocês. Que eu trouxe o momento que eu fui estudante Enactor, que foi do período de 2020 até o período de 2023. Que eu fui também Alumni Mentor, e eu vou falar um pouquinho mais sobre que eu coloquei todas essas palavras. Que eu fui Alumni Mentora de 2023 a 2024. E a Advânia, que está no mercado de trabalho, que atua com gestão de projetos. Então, eu vou falar um pouquinho disso tudo, e eu quero que vocês se sintam confortáveis para fazer pergunta e para falar um pouquinho mais. Então, eu trago a minha experiência através de tudo isso que a gente indagou, de que eu acho que o primeiro critério dentro de uma experiência Enactor é perseverança. Por que eu trago isso e eu trago dentro da minha trajetória? Porque quando eu entrei na Enactus, e isso, né, não quando eu entrei, mas eu sou formada em História atualmente e estou me formando em Pedagogia. E eu venho de um meio onde nada é prático, entendeu? Onde nada é prático, onde nada... É tudo muito teórico, é tudo no mundo das ideias. Então, quando eu entrei na Enactus, eu precisei ter perseverança para poder aprender o que era aquele meio e como que eu ia gerenciar aquele meio dentro da área que eu estava. Então, a primeira mudança que o ciclo Enactus trouxe em mim foi a perseverança. Então, eu tive que perseverar para aprender. Meu Deus, que papo de coach. Parece muito, eu sei, entendeu? Mas não é, entendeu? Não é papo de coach. Mas eu quero que vocês entendam que cada momento que a gente passa dentro da rede Enactor e cada momento que a Enactus traz para a gente, ela traz momentos que constrói a gente de forma muito diferente. Então, se eu não tivesse perseverança enquanto estudante, eu acredito que eu não teria vivenciado diversos propósitos dentro da minha trajetória e eu não fosse apaixonada pela minha profissão e apaixonada pela rede. Eu acho que todo mundo que me conhece sabe o quanto eu amo a rede. E isso é nítido. Então, dentro da minha trajetória na Enactus UFO, eu comecei como auxiliar administrativo e foi a minha maior frustração, entendeu? Eu julgo isso para a diretoria de gestão de pessoas até hoje, toda oportunidade que eu tenho, porque quando eu entrei eu queria muito ir para a diretoria de projetos e eu fui para a diretoria de administrativo e financeiro e eu tive que ter perseverança para continuar ali dentro, para eu não desanimar, porque eu me alinhava com o propósito. Então, quando a gente se alinha com o propósito de algo, as coisas ficam mais fáceis. E é legal trabalhar? Não é legal trabalhar. Entendeu? A gente sabe que não é legal, a gente faz porque a gente é obrigado, mas quando o propósito é muito maior do que a obrigação, fica mais legal. Então, a minha trajetória com perseverança começou desde o momento que eu fui aprovada. Eu não queria estar na diretoria que eu estava, mas eu continuei porque eu me identificava com o propósito. Isso fez muita diferença na minha trajetória. Logo em sequência, eu continuei em duas diretorias, que era a diretoria de projetos e a diretoria de administrativo financeiro, que a diretoria de projetos foi onde eu me descobri, a Paula. A Paula trabalhou comigo na diretoria de projetos. Foi ótimo trabalhar com você, mas eu odiava a diretoria de projetos, tá? Mas eu adorei trabalhar com você, porque você é muito boa. Mas, enfim, o Henrique levantou a mão, você queria falar? Não, foi sem querer. Tudo bem. E aí, eu tive que ter perseverança nesse sentido. E nessa trajetória, eu continuei em duas diretorias, o que também não foi fácil, entendeu? Tipo assim, não foi fácil mesmo. Porque estar em duas diretorias são trabalhos totalmente distintos. E a diretoria de projetos, ela me descobriu enquanto Advânia profissional e enquanto pessoa. Eu falo enquanto pessoa porque eu aprendi responsabilidades.
eu aprendi critérios de se relacionar com pessoas e eu aprendi também a me relacionar comigo mesma, porque a partir do momento que você assume responsabilidades, você entende que o seu trabalho interfere diretamente dentro do outro. E aqui a gente traz para um teor de que a rede, ela coloca isso muito implicitamente, porque o nosso trabalho enquanto Enactor vai influenciar diretamente no trabalho que a gente tem com a comunidade. Então, a partir do momento que a gente assume esse papel de estudante Enactor, a gente assume um papel de responsabilidade com o próximo. Então, eu convido vocês a se refletirem. Qual é a responsabilidade que vocês estão tendo com a comunidade de vocês? R$2 ou um sermão misterioso? Brincadeira. Mas, quando eu assumi o cargo de diretora de projetos, eu acho que foi para mim um dos melhores momentos da minha vida, enquanto construindo a minha trajetória profissional. Foi um dos melhores momentos, porque ali eu me descobri, e aí a palavra perseverança, ela tá muito forte na minha trajetória, porque enquanto diretora de projetos, eu fundei a empresa Júnior. Sem haters aqui, todo mundo, entendeu? Sem haters, sem olhar torto para a Jota, a gente é amigo de todo mundo, mas eu fundei a Jota e foi um trabalho muito árduo, então eu tive que perseverar bastante para poder conseguir conciliar os dois. Então, eu tiro que a minha jornada como estudante Enactor, eu aprendi muito sobre como construir uma carreira e sobre a responsabilidade que eu tenho sobre a vida de outras pessoas. Sobre a responsabilidade que eu tenho sobre a vida da comunidade, sobre a responsabilidade que eu tenho na vida dos meus membros, porque você, enquanto liderança Enactor, isso eu falo liderança de projeto, liderança de diretoria, liderança, sabe, semanal, você tem uma responsabilidade muito grande, por mais que não pareça. Então, eu convido todo mundo que é líder a se refletir de tipo, pô, qual tipo de líder eu tô sendo e como eu tô transformando a rede com a minha experiência. Eu tô fazendo a experiência do outro ser agradável ou eu tô fazendo a experiência do outro ser ruim porque a minha experiência é ruim? E se a minha experiência é ruim, por que ela é ruim? Então, convido vocês a pensarem também. E aí, eu saí da rede em 2023 e eu fui alumni e mentora dos times da UNB. Eu fui muito privilegiada, e aqui eu vou revelar um segredo que eu não contei para eles, mas eu fui muito privilegiada com o time da UNB, Unicamp Limeira. Confesso que no primeiro momento eu tive um pouquinho de resistência com os times, por ser times que eu não conhecia, que eu não tinha contato. Eu tô vendo o Henrique rindo e balançando a cabeça. Eu tive sim um pouquinho de resistência com vocês, mas confesso que foi um processo de paciência. Tanto paciência do lado de vocês e tanto paciência do meu lado. Porque quando você é alumni e mentor, você não é parte do time. Então, se vocês têm um alumni e mentor que ele está realizando o projeto para vocês, que ele está sendo gerente de um projeto de vocês, que ele está assumindo a liderança de um projeto de vocês, ele não está sendo alumni e mentor. Ele está sendo membro e isso não pode acontecer. Então, a gente tem uma linha muito tênue entre paciência e querer fazer. Então, em muitos momentos, enquanto alumni, eu queria pegar para fazer porque aquilo estava atrasado e aquilo ali, aquele exato pontinho, estava atrasando todo o repertório. Então, se eu não tivesse paciência para aprender com os meus membros e para ensinar os meus membros, por que eu estou na rede? Qual é a experiência que eu estou gerando para eles dentro da rede? O que eu estou construindo com eles? Então, eu acho que a minha experiência enquanto alumni e mentora, ela foi muito construída por paciência. Paciência de esperar o feedback, paciência de esperar a construção, paciência porque eles não são os meus, eles não são os meus times. Muito pelo contrário, entendeu? Então, eu sou muito mais fora do que dentro. Então, a partir do momento que você vira alumni e mentor, e aí eu tô falando do programa, eu não tive a experiência muito concreta de ser alumni pós-saída, mas sim no programa Enactor mesmo, e aí quando a gente fala dessa experiência, o que eu mais construí foi paciência. Então, eu convido vocês também, que não sei se tem algum alumni aqui, a pensar em o que você está construindo junto com o seu membro. Qual é o tipo de paciência que você está tendo? E eu sei que eu fui muito impaciente, mas a gente vai fingir que eu fui paciente o suficiente, tá bom? Mas eu acho que, para além disso, desenvolveu também um caráter de liderança muito diferente do que você está acostumado. Porque quando a gente é líder de um projeto, quando a gente é líder de uma diretoria, quando a gente é líder de um setor, a gente tem lideranças diretas. Então, a gente manda em alguém e esse alguém recebe ordem. Aqui, muito contrário. Eu era líder, mas eu era uma líder que instruía. E é só isso. Eles tinham o aceite de eu vou fazer isso que a mentora falou ou eu vou fazer do jeito que eu acho certo. Então, aqui a gente traz a liderança por mais uma instrução mesmo, que é o papel do mentor. Mas, querendo ou não, você assume um papel de risco. Porque eles acreditam que você sabe tudo e sabe mais. E, às vezes, eu sabia muito menos que eles e eu ficava muito perdida. Entendeu? Mas é aquele momento que você passa a segurança e você também precisa ter paciência de aprender em conjunto. Eu acho que foi o que eu mais desenvolvi enquanto experiência de alumni e mentor.
E eu trago um pouquinho, eu sei que essa foto é do Eneb, mas eu não tinha nenhuma foto bonita no meu trabalho, tá? Mas eu trago um pouquinho sobre a Divânia, que trabalha com gestão de projetos. Atualmente eu trabalho na Hub Social, que é uma startup que impulsiona projetos sociais. Basicamente o que a Anactus faz, só que envolvendo muito dinheiro. E aí eu sou analista de projetos e inovação, então eu capto os novos projetos e capto áreas de inovação dentro desses projetos. Basicamente o que eu fazia como diretora de projetos dentro da Anactus UFO. E eu aprendi a ter muito amor pela minha profissão. Então, assim, quem me conhece sabe que eu amo projetos, eu amo gerenciamento e, assim, por mais ridículo que pareça, eu amo Excel. Então, a Rede Anactus, ela me ensinou que a minha experiência, ela vai muito mais que a rede. Então, todos os dias, quando eu acordo e vou trabalhar, eu trabalho com propósito, porque eu aprendi a ter propósito dentro da minha experiência na rede. Então, a minha experiência na rede, ela me ensinou quem eu sou. E eu tô falando que eu gosto de trabalhar? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o processo é muito mais fácil, porque eu tenho amor pelo que eu faço, eu tenho propósito pelo que eu faço, e eu me enxergo dentro do que eu faço. E eu não estou falando que todos vocês vão se apaixonar pela rede, e eu não estou dizendo que todos vocês vão alinhar o trabalho de vocês ao que vocês fazem dentro da rede. Não é isso, mas eu quero que vocês entendam que a partir do momento que a rede para vocês não tem propósito, a partir do momento que vocês começam a analisar a trajetória de vocês dentro da rede e vocês não conseguem encontrar uma palavra que conecte com a maior dificuldade de vocês e que seja o seu maior benefício dentro da rede, qual é a experiência que você está gerando dentro da rede que a rede está gerando dentro de você? A rede ela está aqui para desenvolver líderes, mas muito mais que líderes, está aqui para desenvolver seres humanos. Entendeu? Então, quando a gente fala de rede Anactus, a gente está falando da desenvoltura de grandes seres humanos. E o que seria desenvolver grandes seres humanos? São seres humanos empáticos, são seres humanos que trabalham em conjunto, porque o trabalho em grupo hoje no mercado de trabalho é muito difícil. São seres humanos que olham à sua volta e conseguem ter empatia da forma mais genuína possível. Então, quando eu sempre frisei que a gente não trabalha para fazer o trabalho do branco salvador, que vai chegar numa comunidade fazer isso, muito pelo contrário, a gente desenvolve essas características porque a gente quer um mundo melhor, mas a gente entende que a mudança não é só a gente, mas é um trabalho em conjunto. Então, quando eu falo da experiência Enactor, eu falo de juntar todas essas palavras e é o que me transformou. Então, eu fui transformada através da perseverança, da paciência e do amor. E parece muito papo de coach e eu não tô vendendo almoço de 5 mil reais com ninguém, tá bom? Mas é, de fato, a experiência que a rede trouxe para dentro de mim. Então, eu quero que vocês entendam que falar de experiência Enactor, a gente não consegue só falar de quando eu fui alumni ou de quando eu fui estudante, mas de tudo aquilo que envolve a minha vida, porque eu ainda estou na rede. E mesmo que eu saia da rede totalmente, a rede ainda está em mim. Porque, querendo ou não, gente, a gente encontra o Enactor em todo lugar. Eu fui num evento em São Paulo sábado e tinha 4, entendeu? E a gente se encontra. E aí a gente se encontra e a gente conta para as pessoas como foi. E a gente traz, através da nossa experiência, o desejo do outro de conhecer a rede. Então, a gente continua fazendo mudança através da nossa experiência. Então, eu queria deixar isso com vocês, para vocês pensarem um pouquinho de qual é a experiência que vocês estão gerando para vocês também. Passa o slide, fazendo favor. E aí, a gente completou os 4 degraus da nossa escada muito feia, mas eu sou historiadora, né? Eu não sou engenheira, então tá tudo bem. A gente tem a rede Enactus, a gente tem os estudantes, a gente tem a comunidade e a gente tem a experiência Enactus. Ah, Edmane, o que eu faço quando eu dou isso bem? Me jogo? Não, a gente não se joga, mas a gente junta tudo que a gente aprendeu ao longo do caminho. E o que eu quero que vocês entendam aqui hoje é que a experiência Enactor, ela só vai ser completa se você se permitir que ela seja completa. Se você se permitir que você suba todos os degraus, entendendo tudo que você precisa fazer e ser aqui dentro da rede. Aí eu preciso me dedicar 100 horas semanais para fazer isso? Não. Mas a partir do momento que você aceita ser um Enactor, você está aceitando se dedicar porque você tem uma responsabilidade com uma comunidade, você tem uma responsabilidade com o membro que trabalha com você, você tem uma responsabilidade com as pessoas à sua volta. Entendeu? A rede, ela é muito mais sobre pessoas do que sobre projetos. Então, a partir do momento que a gente entende que tudo que a gente faz impacta alguém de uma forma diferente, o nosso trabalho se torna diferente. Então, eu convido vocês a pensarem, o olhar atento para dentro de vocês, de pensar qual é a experiência que eu estou deixando para o membro que está na minha diretoria e para as pessoas à minha volta e para a comunidade à minha volta. E o Caio fala de comunidades amanhã, não é, Henrique? Ou é de modelo de negócios? Amanhã é modelo de negócios. Ah, mas ele vai falar de comunidades e o Caio é muito bom, então eu convido vocês a assistirem também, porque aí vocês vão entender um pouquinho do quanto é importante a nossa experiência e o respeito com as pessoas, para a gente poder entender de fato a nossa experiência na Actus. Então a gente subiu os 4 degraus da nossa escada.
para poder entender que a rede, ela não é só sobre empreendedorismo social, a rede, ela não é sobre gerar renda, ela não é só sobre o quanto a gente vai reduzir o impacto ambiental, social e econômico, apesar de descontar muito, ela não é só sobre o Eneb, apesar da gente adorar um Eneb, a gente adora estar lá, a gente adora receber troféus, e uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorandos, e eu quero deixar aberto aqui para quem não teve contato comigo durante o ciclo, é que a gente trabalha para gerar impacto, consequentemente, que traz as nossas experiências negativas e positivas. E a gente só sobe em palco do Eneb, a gente só recebe premiação porque a gente tem um impacto e um trabalho bem feito. Então, a partir do momento que o seu time está trabalhando para ganhar o Eneb, eu convido vocês a pensarem se vocês trabalham pelo propósito, vocês trabalham pela experiência ou vocês trabalham pela premiação. Então, um trabalho bem feito, um trabalho que gera impacto, ele o que faz que a gente suba no palco da Eneb e tenha reconhecimento. E tá tudo bem se a gente não subir também, não quer dizer que o nosso trabalho não foi ruim. Muito pelo contrário, só tem um time que impactou muito mais. Mas a gente não trabalha por premiação. A gente trabalha por impacto gerado, porque é isso que a rede trabalha. Pode passar. E é isso, galerinha. Antes do pessoal do NB ficar julgando quem usa iCloud, tá? O meu e-mail é esse porque eu sou muito hackeado. Então, esse é o e-mail mais seguro. E aí, caso vocês queiram conversar, bater um papinho, podem me mandar um e-mail. Esse QR Code é o meu LinkedIn, gente. Eu consegui fazer um QR Code no meu LinkedIn, eu sou muito tecnológica. Então, meu LinkedIn tá aí pra gente poder se conectar. Ele tá um pouco desatualizado? Sim, mas eu sou ótima respondendo, então podem mandar uma mensagem, podem, né, querer conversar um pouquinho. É isso no geral. Eu espero que tenha acrescentado para a vida de vocês de alguma forma. Eu acho que falar de experiência Enactor para mim vai ser sempre um privilégio, porque eu amo fazer parte da rede, eu amo estar na rede, eu amo as pessoas da rede, e eu acho que é muito sobre isso. E eu sei que nem todo mundo vai amar da mesma forma e tá tudo certo, mas eu espero que as pessoas tenham o mesmo respeito pela rede e o mesmo respeito uns com os outros, porque a experiência Enactor ela só é boa se a gente está bem com a gente mesmo. E é isso, galerinha. Queria te agradecer, Adi. Realmente a gente consegue ver, né, como que você ama a rede, como que você ama fazer o que você faz. E, enfim, que nem eu falei no começo, ninguém é melhor do que você para trazer esse tema aqui pra gente. E a gente vai aproveitar, já que você falou também do CAI, a gente vai mostrar o cronograma, né, dos outros dias. Hoje foi só o primeiro dia do nosso evento, queria agradecer a todo mundo que está aqui, convidar vocês também a fazerem parte dos outros dias. Que nem eu falei, o treinamento de lideranças ele vem sendo feito no nosso time da UNB há um tempinho, e, enfim, esse semestre a gente resolveu abrir para a rede, a gente quer que seja agregador para todo mundo, né? Não só para a gente. Você quer falar, Henrique? Quero, antes da gente compartilhar o cronograma de amanhã e dos outros dias, dos outros treinamentos, eu queria abrir um momento de perguntas para a Advanha, né? Até porque eu acredito que muita gente tem perguntas para fazer, eu tenho uma, inclusive. Aí eu queria começar perguntando, Ad, qual que foi o maior desafio que tu considera que tu teve, né, nessa trajetória de mentora, de alumni e mentora? Qual que foi o maior desafio? Eu sabia! Eu sabia, mas de verdade, o meu maior desafio como alumni foi pegar times que, tipo assim, vocês tinham um desempenho que estava crescendo e decrescia, crescia e decrescia, e fazer vocês entenderem o propósito da rede e ter uma crescente. Esse era o meu maior desafio. Porque eu entendia que vocês tinham super potencial, e de fato vocês tinham, e vocês mostraram isso no Eneb, mas eu entendia que estava faltando alguma coisa ali. Eu não sabia se era um líder engajado, se era um projeto novo, rede, eu não sabia o que de fato era, mas talvez poderia ser um pouquinho de tudo. E aí eu acho que a partir do momento que vocês de fato entenderam o propósito da rede, eu vi que a gente tinha um líder muito engajado, na época foi o Henrique que foi presidente, então a gente começou a ter um líder muito engajado, começou a ter um time muito engajado, e aí, consequentemente, os resultados começaram a nascer. Então, o meu maior desafio era mostrar para vocês que vocês podiam ter uma crescente, porque quando eu comecei como mentora, vocês estavam muito desmotivados e desanimados e me entristecia muito. Então, ver que o time hoje está super feliz na rede, o time hoje está crescendo, eu acho que foi um pontapé muito bom. E assim, foi muito bom isso. E aí eu trago para Limeira também, que foi um pouquinho de perder o medo de editais. Eu sentia que tinha medo de submissão de editais, e os dois times, na verdade, tinham de tipo assim, gente, tá tudo bem levar um não,
sabe? Mas não, a gente já tem, a gente vai atrás da humilhação ali naquele edital. E aí eu sinto que vocês se inscreveram mais em editais e vocês começaram a trazer que a experiência de vocês fosse mais legal. Então, meu maior desafio era deixar que os times tivessem uma crescente, decrescente, crescente, decrescente, e de fato uma crescente, uma estagnação e uma crescente, mas não decrescesse. Obrigado, Ed, pela sua resposta. Realmente, a gente consegue ver o impacto que você teve no nosso time. E aí, se alguém quer fazer mais perguntas, podem ficar à vontade, gente. Se quiserem mandar no chat, se quiserem ligar o microfone e perguntar para a Ed, podem ficar à vontade. Se ninguém quiser perguntar, eu vou perguntar mais, porque eu também tô... A Ana Júlia levantou a mão. Pode perguntar, Ana Júlia. O Henrique perguntou como aluminar Minton, mas eu queria saber como um membro da Enactus mesmo, qual foi seu maior desafio? Meu maior desafio como membro foi permanecer numa diretoria que eu não gostava, mas as pessoas faziam com que eu gostasse. Então, a minha experiência só foi boa por causa das pessoas. A Paula até comentou, e a Paula é uma das minhas melhores amigas. Ela na diretoria de EDM, e ela tornou a minha experiência muito gostosa. Então, enquanto membro, foi entrar numa diretoria que eu não estava afim de cara. Mas, enquanto diretora, foi lidar com o núcleo de pesquisa e inovação. Quem me conhece sabe que eu sou a maior hate desse núcleo. E foi lidar com um núcleo que eu não era a favor e que eu via que trazia muitos atrasos para a diretoria. A gente tinha uma divisão de membros muito grande, os projetos estavam precisando trabalhar, os projetos estavam precisando de gente, e a gente tinha um núcleo que não pesquisava e não fazia nada, não trazia nem inovação e também não trazia nem pesquisa. E aí o meu maior desafio foi fechar o núcleo mesmo, que foi um embate grande, mas no final deu certo. Alguém mais tem perguntas? Podem fazer, a gente ainda tem tempo ainda. Quero saber também, mas... Posso perguntar, Henrique? Pode ficar à vontade. Eu quero saber o que vai estar até agora na rede. Eu não cortou, eu só entendi. Deu uma travadinha. Dá pra entender agora? Pode Sim. falar. O que te motiva a estar até agora na rede? Literalmente o propósito mesmo. Eu me encontro muito com o propósito da Enactus. E a Enactus entrou na minha vida em 2020 quando eu estava muito frustrada com o meu curso. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia por onde eu ia começar mudando isso, e faltava muito, muito pouco assim, né? A gente estava no meio da pandemia, mas querendo ou não, faltavam 6 matérias e um TCC para eu formar. Você demorou muito tempo para isso, sim. Mas faltava pouco naquela época e eu não queria desistir do curso. Então, eu procurei algo que se alinhasse com o que eu estava procurando. O que eu estava procurando até encontrar a Enactus. Então, eu só estou na rede justamente porque eu gosto muito do que a rede faz com os estudantes, porque fizeram comigo, e do que a rede faz também com a comunidade externa, sabe? Então, eu estou na rede pelo propósito. Então tem mais uma pergunta, então, Adi. Pode falar, Cadê? Você falou que encontrou a gente bastante desmotivado, assim, e tal. E você foi uma das pessoas que começou a motivar a gente, mas assim, como um Enactus mesmo, estudante, você lá na UF, você passou por esses momentos e, tipo, quem levantou você, eu gostaria de saber, se você puder partilhar aí. Nossa, direto. Gente, eu pedi afastamento de 1 mês do time. Eu fiquei afastada 1 mês do meu time, porque eu estava. Minha mãe tá no telefone, então, né? Coisas de casa de mãe. Mas eu pedi afastamento do time por 1 mês, porque eu não estava me encontrando dentro da rede, não estava me encontrando dentro do time. Eu tinha o quê? 7 meses, eu acho que de time. E aí, o que me motivou foi voltar para a comunidade. Então, assim, como eu entrei no período de pandemia e eu não tinha contato com a comunidade, por exemplo, o Aroeiras, que eu acho que é um projeto que a maioria que deve conhecer, ele estava no processo de estruturação, a gente estava montando a oficina de fuxico, a gente fazia contato com a comunidade de forma online. Então, a partir do momento, e olha que contraditório, através do núcleo de pesquisa e inovação que eu tive contato com a comunidade, foi que me motivou, porque eu via de fato qual era o nosso trabalho e que ele tinha um retorno. E eu acho que eu falei isso muito para vocês num treinamento de liderança, que era:
Se o seu membro não entende o porquê que ele trabalha, ele vai ficar desmotivado. Então, tipo assim, se você passa uma demanda e seu membro não entende o final dessa demanda, e era o que estava acontecendo comigo. Eu trabalhava dentro da rede, eu fazia o operacional, mas tá, esse operacional impacta exatamente em quê? Se eu lançar, na época que eu estava no administrativo financeiro, se eu lançar aqui na planilha o Uber que a Paula foi pro Aroeiras, ele está impactando exatamente o quê? Eu não sabia isso. Isso me desmotivava muito. Então eu precisei, e eu estava sobrecarregada também, na época a gente estava com pouquíssimos membros e não era uma coisa só minha, todo mundo estava sobrecarregado. Aí eu pedi afastamento e aí eu voltei para a rede. E aí o que me motivou foi voltar para a comunidade. Tem uma pergunta aqui no chat do Pedro. Como você falou que foi de ADM Fim, né? O Pedro perguntou: agora que sou diretor de ADM Fim, queria saber como fazer empresas grandes se interessarem pela Enactus UNB. Como fazer com que eles se interessem em ser parceiros? O que mais temos a oferecer como retorno para os nossos parceiros? Complexo. Complexo e é uma boa pergunta, mas eu acho que a gente entra muito na pegada do ESG, né? Então, a gente tem muito mais a oferecer do que a gente imagina. Então, a partir do momento que você vai estruturar isso para você vender, né? Porque aí é um momento que você vai vender o que você oferece através dos grandes impactos que os seus projetos geram. E aí a visibilidade que estar associado à rede traz para ele. Então, como a gente tem sustentabilidade ambiental, social e econômica, é isso que você tem que vender para eles, mas vender de uma forma muito boa. E aí eu sempre brinco que a gente vai colocar que a gente impactou R$80 ou 80%? Então, é ter esses cuidados na hora de vender, sabe? Então, eu acho que o Caio vai trazer isso muito em modelo de negócios, na estruturação do projeto, de como trazer números, mas, no geral, eu acredito que você venda essa parte social, ambiental e econômica. Porque a gente entende que tem empresas que, de fato, estão interessadas nesse meio, mas tem empresas que precisam ter esse status, sabe? Então, a gente vai juntar o útil ao agradável e, querendo ou não, a gente vai impactar de fato. É ruim pensar assim? É ruim. Mas, às vezes, é o meio que a gente tem. Então, entender que tem empresas que realmente estão interessadas em impactar isso e tem empresas que só querem estar atreladas a isso. E a gente vai encontrar os dois cenários. Mas invistam muito em impactando socialmente, ambientalmente e economicamente, e a sua marca está atrelada a isso, é muito bom. Certo. E aí, gente, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, eu juro que é a última, não me mata. Eu queria só saber o que, tipo assim, como um time que tem um mentor, e aí, às vezes não sabe muito bem como usar o mentor, né? Tipo, o que você daria uma dica para um time que não consegue aproveitar muito o mentor? O que eles podem fazer, né, para conseguir ter esse aproveitamento melhor da mentoria, do alumni e tal? Gente, eu acho que essa pergunta é muito boa e eu reforçava muito isso com vocês, de que a partir do momento que a gente se inscreve no programa Alumni, nós estamos nos colocando à disposição dos times. Eu vou incomodar. Não vai. Se ele não quiser ser incomodado, ele não se inscrevia no programa, entendeu? Então, tipo assim, mandem... E aí vocês têm um critério muito grande da Enactus Brasil, meu mentor não responde, troca. Não dei match com meu mentor. Troca. Não fiquem postergando uma coisa que pode atrapalhar vocês. Eu sempre falo que os times, eles precisam de uma mentoria, e aí, tipo assim, gente, tem muitos mentores bons na rede, tipo assim, bons pra caramba, mas eu entendo que o trabalho é muito puxado, mas aí é uma coisa de responsabilidade, e aí eu trago aquilo da experiência. Qual experiência eu tô gerando pro mentorado? E a gente tem um programa, hoje em dia, que traz uma experiência que não é muito benéfica. A maioria dos mentores, eles são muito distantes. Não é um caso isolado, sabe? Eu entendo que a gente trabalha, por exemplo, tem semanas e meses que eu não consigo marcar reunião com o pessoal da UNB, com o pessoal de Unicamp, e tá tudo certo, porque a gente trabalha. Mas aí, até que ponto isso tá atrapalhando o desenvolvimento do time? O que eu aconselho a vocês tentem marcar 1, 2, 3 reuniões. Não deu certo? Manda uma mensagem pro mentor, bem claro mesmo. Olha, você realmente está disposto a estar com a gente nessa caminhada? Vai ser 1 ano, é um ciclo longo. E tá tudo bem se você acha que a sua agenda não se encaixa com a nossa, que aí a gente vai pedir a Enactus Brasil para trocar. Gente, mas troquem sem medo nenhum. De verdade. Não fiquem com um mentor que vocês sentem que não está ajudando vocês o suficiente. Aí eu volto no assunto de o mentor, ele tá ali para te auxiliar, para te dar umas ideias. A gente, às vezes, vai pegar na mão e ensinar a fazer. A gente vai fazer junto. Mas o mentor, ele não vai assumir nenhum papel de fazer por vocês alguns pontos dentro dos projetos. Tipo, tá sem gerente. O mentor vai assumir? Não vai. Entendeu? O mentor não pode fazer isso. Mas alinhe as expectativas. Se o mentor de você se o seu mentor pode dar uma reunião a cada 3 meses,
É o que seu time precisa? Se for, tudo bem. Mas se não for, troca. Troca sem medo. Não tenham medo de trocar os mentores de vocês. Mas alinhe as expectativas, entendeu? Se você precisa reestruturar o seu time, no mínimo você precisa de uma reunião de 15 em 15 dias. O mentor que faz uma reunião a cada 3 meses não é para você, mas talvez ele seja para outro time. Então, alinhe as expectativas com os mentores de vocês. Certo. Obrigado, Adi. A gente tem uma pergunta no chat da Paula. Ela perguntou assim: primeiro, parabenizou você pela apresentação e perguntou: conta para nós, quais os impactos do seu processo enquanto Enacto e o seu encontro pessoal, no seu encontro enquanto profissional? Nossa, que pergunta profunda. Mas eu acho que a Enactus, ela mudou muito no meu impacto enquanto, tipo, no meu processo profissional, porque eu me encontrei. Então, profissionalmente, eu sou historiadora e eu tenho muito orgulho de ser historiadora, porque eu acho que isso influencia muito na minha construção social enquanto profissional, enquanto analista de projetos. Mas, sem a Enactus, eu não seria analista de projetos, eu seria apenas uma historiadora. Então, eu gosto muito de ser uma historiadora analista de projetos, porque além de analisar o quanto isso impacta socialmente, eu também analiso o meio, o quanto isso veio antes de mim. Porque isso é o papel do historiador, ele analisa a sociedade como um todo. Então, eu adoro ser uma historiadora que veio de dentro da Enactus. Mas falar da Enactus, assim, o quanto isso de fato mudou a minha trajetória profissional, basicamente toda. Então, assim, por exemplo, processos seletivos. Para quem não sabe, meu sonho é ser trainee. Então, a Enactus me ensinou o que é um processo seletivo. Então, é a partir da Enactus que eu aprendi a como fazer de fato um processo seletivo e como eu posso me destacar no processo seletivo. E todas as vezes que a gente fala, porque eu vim de uma. A gente não é uma ONG, né? Mas a gente se assimila a uma ONG de empreendedorismo social. Querendo ou não, a gente tem um destaque muito maior. E aí, puxando um pouco de sardinha para a Enactus, quem não é ainda e quem tem interesse a ser, tem processos seletivos que são só para quem é estudante Enactus. Então, se você não é, às vezes você não consegue. Então, isso foi muito importante para mim. Eu não só me descobri enquanto profissional, eu tenho muito amor à profissão que eu estou, não sendo professora. Isso me auxilia em muitos processos, entendeu? Então, eu sei que eu tenho um conhecimento que me ajuda muito na construção, literalmente, de inovação, que é o que eu preciso fazer todos os dias dentro dos projetos, mas me ajudou muito, abriu muitas portas em vários processos seletivos, em entender como funciona o processo seletivo, do básico também. Então é isso. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. O Gustavo Almeida, parabéns também pela apresentação. A gente perguntou sobre essa motivação, como trazer para o time e como frisar para o time o impacto que a gente faz com o movimento e a importância de ter todos engajados para isso. É uma pergunta muito boa, Gustavo. Eu acho que, e eu vou citar o exemplo de novo do Uber, por exemplo. A partir do momento que eu entendi que quando eu lanço o Uber que a Paula usou para ir para o Aroeiras, eu estava entendendo que a Paula lá no Aroeiras, ela estava trazendo um vínculo com a comunidade. E o que esse vínculo com a comunidade traz para o projeto? Traz uma comunidade engajada e traz um projeto que gera impacto. Porque a partir do momento que a comunidade se reconhece dentro do projeto, ela começa a fazer o projeto acontecer. Mas se a Paula não for lá, a gente não tem esse impacto gerado. E se eu não colocar aquele recibo na planilha, eu não sei quanto que a gente tem dinheiro para gastar no Uber. Entende que está tudo conectado? Tudo que a gente faz, todo o trabalho que a gente faz dentro da rede, ele é conectado? E eu acho que frisar o impacto para o time é literalmente colocar o time contra a parede e perguntar para eles se eles sabem o propósito que eles trabalham. Porque às vezes a gente tem a intenção de que a gente entende, entendeu? E o outro do nosso time entende, o outro entende, mas aí a gente acaba se perdendo na gestão de conhecimento do time. Então, não sei se o seu membro é recente, não sei há quanto tempo ele entrou, eu não sei se vocês fazem esse processo, mas normalmente quando entra, a gente tem aquele momento de que a gente faz um compilado geral de tudo que a gente faz dentro do time, mas a gente explica qual é o propósito da rede? A gente explica pelo que a gente trabalha dentro da rede ou a gente só fala que a rede trabalha com projetos sociais e a gente impacta comunidades? Mas qual que é o propósito? A gente mostra para o membro que a gente está engajado, então isso vai engajar o membro, ou a gente só pede o engajamento porque a gente quer ver todo mundo trabalhando em conjunto? Então, tipo assim, eu sempre, e os meninos sabem, eu sempre peço pra gente, vamos olhar pra gente um pouquinho para entender de onde está vindo essa falta de engajamento. Como que eu estou falando que é trabalhar dentro da Enactus? Eu estou falando que o trabalho me sobrecarrega muito, então naturalmente o meu membro já vem com medo dessa sobrecarga, ou eu estou falando que o trabalho é legal, mas tem momentos que são muito difíceis e tá tudo certo. Então, eles sabem que eu friso muito disso, e aí vem, qual é a experiência que eu estou deixando para o meu membro? É uma experiência agradável? É uma experiência desconfortável? E esse desengajamento, ele vem exatamente por quê?
Ele vem porque o meu membro não se reconhece aqui dentro, não se reconhece na diretoria, ou vem porque o meu membro escuta a gente falar da Enactus como um todo? Ou é só talvez que o seu membro não se encontrou também, que pode ser a parte mais fácil, mas então o primeiro passo que eu falo para você é: vamos olhar o time como um todo, vamos olhar se as lideranças estão engajadas. Porque se o líder não está engajado, gente, desculpa, seu projeto não fica engajado, sua diretoria não fica engajada e seus problemas todos vão acontecer. Então, lideranças desengajadas é um grande problema dentro dos times, porque a liderança está sobrecarregada. E eu sei que é difícil, também fui líder, mas até que ponto eu preciso mostrar para os meus membros que eu não tô legal trabalhando aqui dentro, então eles vão desengajar. Então, faz esse passo a passo, olha para os líderes, e aí depois olha se eles entendem o propósito, e aí depois olha se talvez ele só não se encontra, se a diretoria que ele está errada, mas fazer um bate-papo e colocar os membros contra a parede e tentar entender o que está num todo, porque às vezes o problema não é só um. Eu não sei se ficou claro. Acho que ficou assim, Gustavo agradeceu aqui no chat. Então é isso, gente. Eu acho que não tem mais perguntas. Se alguém tiver, pode mandar aqui no chat. Mas eu já queria aproveitar para agradecer a Divã por esse momento. Foi um momento muito enriquecedor para nós. E queria aproveitar também para compartilhar com vocês o cronograma do nosso evento. Esse foi o primeiro encontro que a gente está tendo no treinamento de lideranças, é a abertura hoje do evento. E a gente ainda vamos ter mais 5 encontros e a gente vai mostrar aqui para vocês. Hoje nós tivemos, né, como está aqui, a experiência Enactus com a Divânia. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, 19 horas, com o tema modelo de negócios com o Caio. Para quem não conhece o Caio, ele é staff da Enactus Brasil. E fechamos a primeira semana. E aí, semana que vem, a gente volta de novo, no dia 4/9, às 19 horas, com o Caio, novamente, com o tema contato com a comunidade. Dia 10/9, 19 horas, a gente vai ter o tema gestão de indicadores, com Jonathan Ebert. Ele é alumni da Enactus UNB, ele foi presidente da Enactus UNB, e hoje em dia ele atua como alumni do nosso time, e ele é formado em administração, então ele tem uma bagagem muito grande para falar sobre gestão de indicadores, ele vai estar trazendo esse tema para nós. Continuando, no dia 12/9, às 19 horas, a gente vai ter o tema comunicação e marketing parcerias com a Bruna. Também, para quem não conhece, ela é staff da Enactus Brasil, ela cuida do marketing da Enactus Brasil. Então, assim, super alinhado com o tema. E, por último, para fechar o nosso treinamento de liderança, dia 16/9, às 19 horas, a gente vai trazer o tema professor conselheiro, né, que é um tema muito importante também para os times da Enactus, com o Dr. Leonardo Schneider. Ele é consultor estratégico da Enactus Brasil. Então, esse é o nosso cronograma, né, os temas e os convidados que a gente vai trazer. Eu espero que vocês gostem e que participem de todos, se vocês puderem. Hoje foi só o primeiro, mas ainda tem muito mais aí. E aí eu queria pedir para a gente tirar uma fotinho agora para finalizar um momento. Se quem puder ligar a câmera, diga aí rapidinho, 10 segundos para a gente tirar uma fotinho e deixar esse momento registrado. Você tira, amigo? Posso tirar. Tá. Avisa quando for para sorrir. Vou esperar aparecer mais carinhas aqui na minha tela. Ó, tá aparecendo mais. Vamos, gente, rapidinho. Então, vou tirar a gente agora. Todo mundo fazendo X. Oh, tá aparecendo mais gente. Oh, vou tirar de novo. Então é isso, gente. Foto tirada. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu vou passar para a Isa finalizar um momento, se ela quiser falar um pouquinho também. Eu quero só agradecer também a todo mundo que se inscreveu, que esteve presente aqui, e fortalecer, né, o convite para vocês virem também nos outros dias, que nem a Adi falou. A gente tem convidados muito bons e são temas muito relevantes, tanto para o nosso time, quanto eu acredito também que para o resto da rede. Então, eu acho que vai ser um mês aí de encontros muito legais, que eu espero que a gente possa contar também com a participação de vocês. E obrigada novamente por virem hoje. Obrigada, Adi, você é sempre incrível, sempre ajuda muito a gente. E essa parceria é muito boa. É isso, gente. Obrigada, viu?
Tchau, gente. Me coloco à disposição. Caso vocês precisem de alguma coisa, podem pedir meu contato para o time da UNB. E participem dos outros. É um time de peso, então vocês vão aprender muito. Tchau, gente. Boa noite.